É importante ressaltar, pessoal, que com autorização de todos, agora nós estamos iniciando a gravação dessa sala, tá? Vamos fingir que o pessoal aceitou tudo ali antes. Mas, ok. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos. Vamos dar início a mais uma sala de apresentações da área da bioquímica, hoje no nosso simpósio. E nessa noite nós teremos como avaliadores os professores Gustavo Guerra e a professora Cristiane Denardim. Assim como eu, Adson Pereira, a minha colega Nariane vai moderar essa sala comigo. Vocês terão que seguir as orientações já passadas para vocês anteriormente, tá? Antes de iniciar as apresentações, a gente precisa combinar ao final de 2 minutos, mais ou menos, dos 10 minutos que vocês têm para apresentar, eu vou sinalizar com levantar a mão do Meet aqui, que está acabando o tempo de vocês, tá? Que vocês têm aproximadamente 2 minutos para finalizar a apresentação. Então, eu solicito que nenhum de vocês mandem mensagem no chat durante as apresentações, tá? Evitem a mensagem, porque o som é semelhante com o que eu vou fazer aqui com levantar a mão, ok? Todo mundo compreendeu? Então, a Nari pode iniciar a chamada dos apresentadores. A gente me atrapalhei aqui. Só um minutinho. Então, o nosso primeiro apresentador é a Aline Castro, e ela vai nos apresentar seu trabalho avaliado como avaliação toxicológica de nanopartículas de ferro sintetizadas eu não consigo ver o resto por rota biogênica em Caenorhabditis elegans. Olá, tudo bem? Todos me ouvindo? Vamos? Tá dando para ver bem a tela? Tá dando para ver. Quando iniciar, eu solto o cronômetro aqui, tá? Certinho. Então, boa noite a todos. Meu nome é Aline de Castro da Silva, eu sou farmacêutica e aluna de mestrado do programa de pós-graduação em bioquímica da Unipampa, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação Toxicológica de Nanopartículas de óxido de ferro revestidas com prata, sintetizadas por rota biogênica em Caenorhabditis elegans. A nanotecnologia vem se tornando um campo crescente de pesquisa, visto que os produtos obtidos por esse meio apresentam vantagens frente a outros produtos da mesma composição. Dentre essas vantagens estão seu pequeno tamanho, o que torna uma maior superfície de contato, e ajuda nas suas aplicações biomédicas e ambientais. No entanto, os impactos dessas nanotecnologia no ambiente em seres vivos ainda não está claro, necessitando que sejam feitos maiores estudos para garantir a segurança desses produtos. Nanopartículas híbridas são promissoras quando comparadas às nanopartículas monofuncionais, visto que essas apresentam a união de características e funções em uma única nanoestrutura. Sabe-se que nanopartículas de óxido de ferro e prata individualmente apresentam propriedades antimicrobianas e citotóxicas bem relatadas. No entanto, quando sintetizadas de forma híbrida, utilizando um extrato de chá verde na composição, existem poucos estudos que mostram a segurança dessas nanopartículas. Para isso, então, nós utilizamos o modelo invertebrado Caenorhabditis elegans. Ele é um pequeno nematóide de vida livre, que apresenta vantagens como ser transparente, o que facilita a marcação de proteínas verdes fluorescentes. Tem um curto ciclo de vida, o que o torna de fácil manutenção e manuseio, além de também ter o seu genoma totalmente sequenciado, o que facilita manipulações genéticas a fim de avaliar vias metabólicas. A síntese das nanopartículas foi realizada pela Universidade Federal do ABC e ela utiliza um extrato de chá verde na sua composição. Nós utilizamos as cepas dos vermes
N2, que é o tipo selvagem, MD701, na qual marca a apoptose celular na linha germinativa dos vermes, CL2166, que marca o gene promotor da enzima glutationa S-transferase, TJ356, que marca a localização de DAF16. Os vermes foram mantidos em meio de crescimento para nematóides, com Escherichia coli ou P50 como fonte de alimento. Foi feita uma exposição aguda de 30 minutos nas concentrações de 1, 10, 50 e 100 microgramas por ml. Essa exposição foi feita no estágio larval L1 e após 48 horas foram avaliados os parâmetros de sobrevivência, tamanho da progênie, postura de ovos, número de ovos dentro do verme, localização de DAF16 e expressão de glutationa S-transferase. Como primeiro resultado, nós temos os dados da sobrevivência dos vermes expostos às nanopartículas híbridas. E nós podemos observar que houve um decréscimo na sobrevivência desses vermes nas maiores concentrações testadas. O segundo gráfico mostra uma comparação das nanopartículas híbridas com as nanopartículas de óxido de ferro e as nanopartículas de prata individualmente. E nós podemos observar que desde a concentração de 10 microgramas por ml até a maior concentração, houve diferença significativa entre as comparações, mostrando que sempre a nanopartícula híbrida é a mais tóxica quando comparada às demais. Seguindo os experimentos utilizando somente as nanopartículas híbridas, nós avaliamos o tamanho da ninhada desses vermes e observamos que houve uma diminuição nesse número da prole dos vermes a partir da concentração de 10 microgramas por ml. Nós também avaliamos a postura de ovos dos vermes expostos às nanopartículas e também a um agonista colinérgico, que é o levamisol, que estimula a postura de ovos. E nos períodos avaliados de 1 e 2 horas, houve um decréscimo nessa postura de ovos. Nós também avaliamos o número de ovos dentro dos vermes e percebemos que não houve diferença significativa em nenhuma das concentrações testadas, indicando que possivelmente esses ovos estão sendo produzidos, mas não conseguem ser postos, como nós podemos ver aqui no resultado anterior. O número de corpos apoptóticos não mostrou diferença significativa em nenhuma das concentrações, indicando que essa toxicidade não se dá por apoptose celular. A fim de avaliar o mecanismo dessa toxicidade, nós avaliamos a via DAF16. Essa via é semelhante à via da insulina em humanos, e quando essa via está inativa, DAF16 se encontra no núcleo celular, e isso leva a uma ativação de uma série de enzimas antioxidantes. Então, nós podemos observar que a localização de DAF16 estava maior no núcleo, quando nas maiores concentrações testadas, de 10 e 50 microgramas por ml. Nós podemos ver aqui nas imagens que esses pontinhos fluorescentes significam uma maior localização de DAF16 no núcleo. Com isso, então, nós avaliamos a expressão de glutationa S-transferase, que é uma das enzimas que poderiam estar sendo ativadas pela localização de DAF16 no núcleo celular, como um mecanismo de defesa do organismo. Podemos observar que na maior concentração houve uma maior expressão de glutationa S-transferase, como a gente também consegue ver aqui na foto quando comparado ao controle. Então, como conclusão, nós podemos observar que houve uma diminuição na sobrevivência desses vermes, mostrando toxicidade, e que isso mostrou-se também acontecendo na reprodução desses vermes. No entanto, o mecanismo ainda não está claro, porém, nós podemos observar que as nanopartículas modulam a via de senização DAF16 e que isso leva a um aumento da expressão do glutationa S-transferase. Não sabe se ainda é o certo que está causando essa toxicidade, mas pode ser que sejam espécies ativas de oxigênio que estejam levando à morte celular. Então, esse foi o meu trabalho. Gostaria de agradecer ao Unipampa, a Universidade Federal do ABC, as agências de fomento e ao laboratório do qual eu faço parte, GBTOX-CE. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Aline. Agora, a banca tem alguma pergunta? Quer começar, Gustavo? Pode ficar à vontade. Posso? Pode. Então, parabéns, Aline, pelo trabalho, né, e pela apresentação. Super clara, uma apresentação super, né, boa, assim, enfim, com uma boa qualidade, maravilhoso.
fiquei pensando, né? Tu viu toxicidade, tu viu o problema, tu viu que não né, provavelmente a gente tem uma toxicidade relacionada ali com a postura de ovos e não com a produção dos ovos, né? E aí tu teve essa translocação da DAF16, né, para o núcleo dizendo que está ativando vias antioxidantes, né? É meio controverso se a gente for pensar, né? Tipo uma toxicidade sendo gerada, né? E tu vê a translocação da DAF16 e um aumento da expressão da GST. O que tu pensa sobre isso? Esses dados são muito iniciais, assim, né? Então é bem complicado eu falar. Mas, assim, eu acredito que isso possa ser um sistema de defesa do organismo contra a nanopartícula. Basicamente, eu acredito que seja isso. Eu teria que avaliar outras enzimas também, né? E ver a atividade também, se estaria mudando ou não, para poder dizer bem ao certo do que seria. Talvez esteja translocando para tentar aumentar as defesas antioxidantes para tentar Isso, é o que eu penso até o momento. E tentar descobrir qual a via do dano, eu acho que principalmente, né, nos próximos passos. Isso, sim. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Obrigada pelos elogios. Oi, Aline, tudo bom? Tudo bem. Parabéns pela apresentação, achei bastante objetiva, né? Tu conseguiu mostrar uma série de resultados, né, de forma clara e objetiva, né? Em poucos minutos tu conseguiu apresentar o principal do teu trabalho, tá? Então, isso é um ponto bem positivo. Eu gostaria de saber a questão da postura dos ovos. Vocês avaliaram até 2 horas, né? Esse é um padrão, essas 2 horas, ou vocês que acabaram avaliando por 2 horas? Sim, normalmente até avalia num período só de 1 hora. No laboratório a gente costuma fazer assim, a gente vê bastante artigos com isso. Eu fiz em 1 e 2 horas para ter uma base, mais ou menos assim. Porque o ciclo de vida do verme é bem curto, então tu consegue avaliar naquele período ali. Ah, tá. Tá bom. Então, essa era uma das perguntas que eu tinha. E uma outra consideração que eu tenho, eu fiquei me chamou um pouco a atenção, naqueles gráficos que tu tem, não seria nenhuma pergunta, mas mais uma consideração. Alguns gráficos que tu tem com porcentagem de controle, tá? Aí me chamou a atenção que alguns deles não estão em 100% e outros a gente não tem o erro aparecendo. Então, só uma consideração e uma sugestão para tomar um pouquinho de cuidado ali, Tá, que tá bem. eles, mesmo sendo 100%, ele tem que aparecer o erro, né? Porque nem todos tiveram a mesma medida, então você não pode simplesmente chamar de 100%. E cuidar que eu vi que eu acho que um ou outro não estava em 100%. Então, só Tá, essa tá bem, consideração. vou Mas cuidar parabéns, sim. então, Obrigada. parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Agradecemos a colaboração da banca e o próximo apresentador é a Ana Thalita Soares e ela vai apresentar o trabalho intitulado Caenorhabditis elegans como modelo para determinar o papel do manganês na toxicidade do beta-amiloide. Oi, Thali. Oi. Pode já começar a tua Oi. apresentação? Tá, já tô tentando enviar aqui. Sim, quando eu vi as avaliações, tá uma panelinha. Só tem GST aqui. Só faltava botar a orientadora avaliando, hein? Imagina. Foi quase, porque eu tava quase. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, prof. Imagina, ela ia avaliar todo mundo, ia ser mais ou menos um seminário de resultados. Como eu recebi o link, eu entrei de penetra, né? Eu não era para estar aqui, mas eu entrei de penetra porque eu tenho o link. Haha. Vem ver o pessoal. Tá indo? Não, ainda não. Isso, Ainda não. Apareceu? Apareceu.
Hum. Já vai, gente. Tá bem bom, assim, o computador. Apareceu agora em tela inteira? Agora sim. Tá, posso começar então? Claro. Então, boa noite. Meu nome é Ana. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Cyanur Habitus elegans como modelo para determinar o papel do manganês na toxicidade do beta-amiloide. Eu sou aluna de doutorado do PPG Bioquímica, orientado pela professora Dayana. Bom, então a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela formação de placas formadas principalmente pelo peptídeo beta-amiloide, que acabam levando a um déficit neuronal, que pode causar a mortalidade desses neurônios e levar a um déficit de aprendizado e de memória. Dentro dessas doenças neurodegenerativas, atualmente tem se visto um envolvimento de vários metais que são essenciais nessas doenças. Então, alguns relatos têm demonstrado que as pessoas acometidas por essas patologias, elas apresentam alterações nas concentrações e no metabolismo de diferentes metais. Entre eles, então, vai estar o manganês, que é um metal essencial, que em concentrações elevadas pode levar à toxicidade, mas o papel do manganês dentro dessas doenças, entre elas a doença de Alzheimer, ainda não está bem esclarecido. Então, dessa forma, o C. elegans, ele se torna uma excelente ferramenta para a análise desses achados toxicológicos, visto que é possível adquirir cepas transgênicas que vão expressar esses agregados proteicos e facilmente pode ser visualizado através de algumas técnicas e além de ser possível fazer algumas análises comportamentais. Então, o objetivo do trabalho é avaliar, né, o papel do manganês na doença de Alzheimer num modelo de C. elegans. Então, na metodologia, o cloreto de manganês foi utilizado em diferentes concentrações, na cepa do tipo selvagem, na cepa CL 2006, que apresenta o beta-amiloide no músculo, e na cepa CL 2355, que apresenta o beta-amiloide nos neurônios. Então, o manganês, os vermes foram expostos ao manganês durante 1 hora, no primeiro estágio larval, e após esse período foram feitas 3 lavagens para retirada do tratamento, para interromper o tratamento. Esses vermes foram acondicionados em placas NGM, com E. coli como fonte de alimento, e 48 horas após esse período de exposição foi feita a análise da sobrevivência para determinar a concentração letal 50%. 72 horas depois, foi analisado, então, o EG-LANE, a quimiotaxia e os agregados beta-amiloide. Então, no primeiro gráfico, a gente pode ver a curva de sobrevivência. Com base nessa curva, foi possível achar a concentração letal 50% de 101 milimolar para o tipo selvagem, de 131,2 milimolar para a CL 2355, que é a cepa que apresenta os agregados nos neurônios, e 64,2 milimolar para a cepa CL 2006, que é a que apresenta os agregados no músculo. Aí, posterior, então, a esses achados, a gente definiu a concentração de 25 milimolar, como a concentração, e de 50 milimolar também, como as concentrações para fazer as outras análises. Então, foi feita a quimiotaxia, considerando que a cepa CL 2355, ela tem um defeito na quimiotaxia e apresenta, então, uma redução na capacidade neurosensorial de se atrair a um odorante,
Nesse caso, então, foi utilizado a butanodiona, e como é possível observar, a cepa CL2355, ela tem uma redução na quimiotaxia, e o tratamento com o manganês, ele não apresentou e não influenciou nesse comportamento. Depois disso, então, foi feita o EGLANE, onde o levamisol foi utilizado como um agonista colinérgico, e na cepa CL 2000, com a cepa CL 2006, e foi possível observar, então, uma redução na postura de ovos desses vermes, quando comparado ao tipo selvagem, e o tratamento com o cloreto de manganês, ele também não afetou esse parâmetro. Então, foi feita também a análise dos agregados beta-amiloide, utilizando o corante X34, na cepa CL 2006, na concentração de 25 milimolar. Então, visivelmente, ainda não foi quantificado essa formação desses agregados, mas é possível observar um aumento aqui, né, na formação desses agregados na cepa controle, e quando tratado com o manganês, é possível observar uma redução nesses agregados. Aqui a gente tem a cepa N2, só para mostrar como é que é o tipo selvagem. Com base, então, nesses resultados, esses são os resultados iniciais, né, dessa parte da minha tese, e eles mostram o possível papel do manganês na redução da formação dos agregados beta-amiloide em um modelo de doença de Alzheimer em C. elegans. Então, sendo assim, acompanhar a evolução da doença ao longo da vida dos animais expostos ao metal vai permitir esclarecer o impacto dessa exposição. Agradeço, então, a oportunidade de apresentar os resultados aqui no simpósio, ao GBTox e à CAPES. Bom, parabéns à apresentação da Ana Thalita, e nós estamos abertos aos questionamentos da banca. Pode começar, Gustavo, agora. Daí a gente vai intercalando. Ah, bom, tá joia. Ana, parabéns pelo trabalho. Queria perguntar, assim, tu falou que o manganês ele está envolvido, né, na questão dos agregados. Eu queria saber qual que vocês imaginam que pode ser esse efeito, como que pode ser esse efeito do manganês, qual que é a ideia? Tá, então, alguns estudos, eles mostram um aumento na concentração de manganês, entre outros metais, em pessoas, né, que têm já a doença, algumas dessas doenças neurodegenerativas, entre elas, né, o Alzheimer. E com o Alzheimer não se tem, assim, nada específico, tá, para poder afirmar alguma coisa. Mas no que se trata, assim, de doenças neurodegenerativas, se vê esse aumento de manganês e algumas alterações na formação dos agregados relacionados a essas doenças neurodegenerativas. Geralmente, a redução desses agregados, mesmo que essa redução acabe não levando a um fenótipo, né, uma redução dos fenótipos do que se apresenta, né, de efeito, de consequência. Geralmente não se vê. E alguns estudos trazem, está tentando ser esclarecido, né, exatamente como é que isso ocorre. É justamente esse o objetivo da minha tese, mas alguns estudos estão relacionando... eu não vou lembrar o nome da proteína. Eu não vou lembrar do nome da proteína, mas além dessa proteína, que eu não estou conseguindo lembrar o nome, algumas alterações nos transportadores mesmo relacionados, né, ao transporte ali dos metais.
ferroportina. Uhum. Tá bom, tá joia então. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela resposta. Parabéns, Thalita, pela apresentação, também bem sucinta e clara, né? Então, tipo assim, pensando, mais ou menos era isso que eu tinha pensado também, né? Mais ou menos semelhante ao que o Gustavo perguntou. Então, tipo, na verdade, assim, no total, no final, a gente estaria pensando numa suplementação com doses baixas de manganês? Não exatamente. Eu fiquei pensando assim, Complicado, né? na Até verdade, porque, você está tipo, pensando, existe então, em aumento estudar o dessas. mecanismo, né? Dessa Exato. O doença. objetivo Então, aqui é ver o mecanismo, de que maneira o manganês vai estar influenciando. Por exemplo, possivelmente, se eu fizesse a análise desses vermes que são o controle, né, que não são tratados, se fizesse, analisasse a concentração dos metais, poderia ver algum aumento dessa concentração, desse conteúdo de metal, entre eles o manganês. Então, né, uma suplementação poderia levar a uma concentração tóxica que poderia também causar outras alterações. Mas o mecanismo, ele precisa ser esclarecido para ver se o manganês, bem como outros metais, têm potencial de influenciar o desenvolvimento dessas doenças. Não, porque eu fiquei pensando, né? Tipo assim, geralmente é uma doença que acomete pessoas de mais idade, que já fazem um tipo de suplementação com aquele centro, né? Esses multivitamínicos que tem muitos mais, enfim, então pensei mais ou menos por aí, né, em como relacionar. Mas tá bem, parabéns. Obrigada. Então, dando continuidade às apresentações, a próxima apresentadora é a Bruna Piaia, e o trabalho dela se intitula O chá de bol do gambá, Plectranthus neustylus, é tóxico? É isso aí. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim. Dá para ver a tela inteira? Sim, perfeito. Pode começar. Peraí. Boa noite, meu nome é Bruna Pierre Hamburger. Hoje eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Bioquímica, sob orientação do professor Dr. Rafael Horst. Hoje eu vou apresentar uma parte do meu trabalho, que tem como título O chá de bol do gambá, Plectranthus neustylus, é tóxico? Bom, esta planta, né, o Plectranthus neustylus, ele é conhecido como o boldo gambá, boldo da folha miúda, o boldinho, e ele é muito cultivado em residências, né, nas suas casas. E as pessoas cultivam, e também ele é, digamos, não uma praga, mas ele se alastra facilmente, assim, em qualquer território. Então, o pessoal utiliza ele como chá, né, para dores de estômago e problemas de fígado, bem como o que a gente usa o chá do boldo. Mas como tem outros boldos, né, nomeados também, outras espécies que também se chamam boldo, ficou aquela dúvida, né, quais compostos podem estar presentes nesse chá e se ele realmente é seguro para consumo. Então, o objetivo desse estudo foi verificar a composição fitoquímica, a atividade biológica e toxicológica do chá de Plectranthus neustylus. Para isso, então, primeiro a gente fez uma triagem fitoquímica com as folhas dessa planta, posteriormente a gente fez a análise do chá do boldo, onde a gente verificou a atividade antioxidante e quantificou, né, os compostos fenólicos totais e flavonoides totais. Depois, a gente fez a concentração letal mediana desse chá em modelos alternativos, experimentais alternativos, né, in vitro, que seria a Artemia salina, e in vivo na Drosophila melanogaster. E, por fim, a gente testou a toxicidade desse chá, colocando ele em contato com as raízes da cebola, ou seja, o Allium cepa. Então, essa triagem fitoquímica, né, com a presença ou ausência dos compostos, a gente analisou para os seguintes compostos: alcaloides, flavonoides, taninos, glicosídeos, saponinas, fenóis, cumarinas e terpenoides. E, a partir daí, a gente fez o preparo do chá. Então, a gente utilizou água destilada e as folhas dessa planta,
onde ficou em 10 minutos em ebulição, fervendo. Após, a gente evaporou essa água destilada e obteve o extrato seco. A partir daí, a gente dissolveu novamente em água destilada, só que em concentrações crescentes, para fazer essas análises da atividade antioxidante pelo método DPPH, a quantificação dos compostos fenólicos pelo teste do Folin-Cicatô, a quantificação dos flavonoides totais pelo método de complexação do cloreto de alumínio. Para verificar, então, né, se ele é tóxico ou não, a gente utilizou o microcrustáceo Artemia salina e verificamos a concentração letal mediana utilizando 30 náuprios. Então, a gente utilizou 2 grupos, onde teve o grupo do chá em concentrações crescentes, que estavam dissolvidos em salina, e o grupo do controle em salina. Eles foram colocados, juntamente com esses náuprios, em placas de 96 poços. E aí foi analisada a mortalidade desses náuprios. Para verificar, aquele foi o estudo in vitro. E aí, a análise em vivo seria com a Drosophila melanogaster, ou seja, a mosca da fruta, né? Então, a gente utilizou 20 moscas, macho e fêmea, não escolhemos tanto a quantidade de macho ou de fêmea exatamente, foi aleatório, e colocamos dentro dos tubinhos para que elas tivessem uma alimentação líquida contínua. Ou seja, a gente utilizou 2 grupos, que seriam dos chás, dissolvidos em sacarose, e do grupo controle, que seria só a sacarose, que foram colocados nesses tubinhos para a alimentação delas. Após 5 dias, a gente verificou a mortalidade dessas moscas. E, por fim, a toxicidade das raízes da cebola, a gente verificou o crescimento dessas raízes que estavam em contato com esses 3 grupos, que seriam o do chá, em concentrações maiores, o controle negativo e o controle positivo. E aí a gente verificou, né, o crescimento dessas raízes, né, a cada 24 horas e depois até 144 horas. Como resultados que a gente obteve em relação aos compostos identificados, todos esses deram positivo, né, estavam presentes, exceto cumarinas. Então tinha bastante composto secundário nesse chá, nas folhas da planta, né. E em relação aos testes bioquímicos, a gente obteve uma atividade antioxidante, que ela teve um aumento até 15 miligramas por mililitro, que teve aproximadamente 73% de inibição do radical DPPH, e isso foi diferente para a quantificação dos compostos fenólicos totais, onde teve sempre aumento, de acordo com o aumento da concentração do chá, teve aumento nessa concentração dos fenólicos, onde chegou até 480 microgramas por extrato de equivalente de ácido gálico por miligrama do material vegetal. E a quantificação dos flavonoides também teve esses resultados, teve sempre um aumento crescente de acordo com o aumento da concentração desse chá, onde chegou até uns 203 miligramas por equivalente de rutina por grama de peso seco do material vegetal. Então, né, esse primeiro resultado que a gente teve da primeira tabela, né, que mostra a detecção de diferentes metabólitos secundários, juntamente com essa figura 1, que tem esses resultados mais da atividade antioxidante e a quantificação desses compostos, mostram, né, como contribui o uso medicinal dessa planta, né, que ela tem um uso medicinal significativo, embora de maneira caseira, né, não é registrado que tem que usar boldo para isso ou não. E em relação à toxicidade pela concentração letal mediana, a gente obteve valores altos, o que significa, né? No microcrustáceo Artemia salina, na figura 2A, a gente teve um valor de 4,94 miligramas por mililitro. E isso é considerado muito alto, então, para ser tóxico. Então, porque, de acordo com, né, a literatura, o máximo seria 1 miligrama por mililitro, então está acima. E na alimentação líquida contínua com a Drosophila melanogaster, esse valor também foi mais alto ainda, né? Porque seria um modelo in vivo que a gente utilizou, e esse valor foi de 6,93 miligramas por mililitro. Então, não está apresentando toxicidade. A partir desse resultado com a Drosophila, a gente fez novos chás, né? Com concentrações mais concentradas desse chá, digamos assim, e a gente observou que daí foi de 6 a 96 miligramas por mililitro,
E a gente observou que menor dessa concentração, inclusive teve um pouquinho de aumento da raiz, né, embora não significativo em relação ao controle negativo, né, mas teve um aumentozinho em relação a ele, que esse controle negativo seria água destilada, mas com o aumento da concentração, foi diminuindo essas raízes, né, elas não foram crescendo. E a partir de 24 miligramas por mililitro, ela já passou a ser tóxica, ou seja, ela teve já diferença significativa, né, em relação ao controle negativo, e a 48 e 96, então, elas foram muito próximas ao controle positivo, que era glifosato 2%. Então, inclusive, a de 96, ela diminuiu muito, assim, ela recuou, inclusive, porque ficou negativa ali. Então, mostrou que essas concentrações são bem altas mesmo, levando em consideração que quando a gente compra um chá, né, o saquinho vem, geralmente são 10 saquinhos, 1 grama por saquinho, digamos, que a gente coloca em 100 mililitros ou a 200 mililitros de água, né? Então, são concentrações aqui bem fortes. Então, como conclusão, esse estudo mostrou que utilizar esse chá é seguro, porque pelos compostos secundários que foram identificados, que foi mostrado pela quantificação, né, de fenólicos e flavonoides e pela atividade biológica da capacidade antioxidante, baixa toxicidade e baixa concentração letal mediana. Muito obrigada pela atenção, agradeço a CAPES Unipampa, esse é meu contato e fico aberta às perguntas e questionamentos. Muito obrigada, Bruna, pela apresentação. Estamos abertos às perguntas dos avaliadores. Parabéns, Bruna, pela apresentação e pelo trabalho, né? Acho que tu trouxe bastante informação para nós, né? Sobre uma planta que geralmente todo mundo tem no seu pátio, né? Minha mãe tomava muito chá desse tipo de boldo aí, né? E tomava um horror de chá. Eu dizia assim, mãe, não é o boldo verdadeiro. Uhum. E assim a gente ia. Assim, eu tenho uma dúvida que ficou, né? Do trabalho, que eu não sei se não consegui entender direito. Vocês expressam os resultados em miligramas por ml, em miligramas da planta seca, em miligramas do extrato seco, que a gente dissolveu. Dissolveu na água destilada. Seco, depois vocês fizeram um chá com ele? Ou não, a gente fez o chá com a folha. Aí, bastante folha e chá, e aí a gente evapora essa água. E aí tem aquele extrato seco. O extrato seco. É o que ficou. Aí a gente dissolve de novo em água, ou água com alguma coisa, dependendo da análise. Vocês fizeram tipo uma extração aquosa, e aí aquele extrato seco da extração aquosa do chá vocês utilizam no experimento. Tá, entendi. A ideia é que similar, digamos, o consumo de um chá normal, então é só água, né? Não quis extrair com solvente, né? Agora ficou bem claro para mim. E aí, assim, mais uma sugestão, né, não uma pergunta, né, os valores de DPPH, eu acho que tu deve expressar sempre em EC50, ou seja, capacidade de 50% da inibição do DPPH, que é um parâmetro que talvez seja mais fácil para ti achar outros na literatura para comparação, né? E os fenólicos e flavonoides, fica complicado a gente ver uma curva de fenólicos e flavonoides, eu acho que tu tem que pegar e expressar os fenólicos e os flavonoides pelo teu extrato seco, então. Tipo assim, né? Pelo teu extrato seco, né? Eu tenho tanto de fenólicos naquele meu extrato seco, eu tenho tanto de flavonoides. E aí, quem sabe, tentar buscar na literatura, já que é um tipo de boldo, outros boldos para comparação. Se tem resultados com outros boldos para comparação. Porque daí tu fica com um negócio robusto, né? Então, tu tem o teu boldo, tu tem um extrato, enfim. Né? Fica complicado para a gente saber, tipo assim, mas ele tem bastante antioxidantes, tem mais, tem menos que os boldos que geralmente a gente utiliza, né? E como são vários tipos de boldo, talvez tu encontre na literatura, né? Então fica mais interessante para a gente, os teus resultados vão ganhar mais valor, entende? Né? Quando a gente fizer esse tipo de trabalho. Mas, de resto, está excelente, né? Parabéns novamente pela apresentação e pelo trabalho. Obrigada. Oi, Bruna, tudo bom? Parabéns pelo trabalho. Também achei a tua apresentação muito boa, resultados bem claros, né? Eu fiquei com uma dúvida que eu acredito que, não sei se vocês fizeram ou não, e ao mesmo tempo seria uma sugestão. A questão da drosófila, vocês não chegaram a fazer o consumo? Sim, foi, como assim?
Tipo, ela consumiu o chá. Isso, mas quanto que cada uma consumiu, vocês não têm essa... Se existe Não. diferença entre o consumo entre as moscas? Não cheguei a fazer. Se o grupo controle consome mais ou consome menos, então... Eu até não sei, porque às vezes acontece porque é todo dia, uma vez por dia a gente alimenta, né? Tipo, a cada 24 horas. Só que aí às vezes já tá seco, às vezes não tá, depende, a gente não chegou a ver se só o grupo controle já tava sequinho o caninho, ou se só o grupo do tratamento, sabe? Não chegamos a ver. Mas Então, esse é um ponto, acho que é bem importante, né? Quando tu trabalha com a drosófila e com a questão de expor elas, né, através do alimento. Então, acho que é bem importante ter esse controle do consumo. Então, é uma sugestão, uma dúvida que eu tinha ficado, e uma sugestão também, de repente, para avaliarem, né, o consumo, para ter certeza de que não está tendo nenhuma diferença entre os grupos, né, que as moscas, elas realmente consomem a mesma quantidade. Então, seria mais essa sugestão, mas no mais, trabalho muito bom, tá de parabéns. Obrigada. Agradecemos as considerações dos avaliadores. E a próxima apresentadora é Franciele Romero Machado. E o seu trabalho, intitulado A Exposição Aguda a Diferentes Concentrações de Colchicina Livre e Nanoencapsulada em Drosophila melanogaster. Reposicionamento de fármacos para o tratamento da Covid-19. Boa noite, Franciele. Boa noite, tudo bem a todos? Tudo bem? Uma boa noite a todos. Vou apresentar hoje meu trabalho, sou a Franciele, sou membro do LAFTAMBio, da Unipampa Itaqui, e o título do meu trabalho é Exposição Aguda a Diferentes Concentrações de Colchicina Livre e Nanoencapsulada em Drosophila melanogaster. Reposicionamento de fármacos para tratamento da Covid-19. O conceito reposicionamento de fármacos trata-se de buscar um novo alvo biológico para um medicamento já existente no mercado farmacêutico, ou seja, estudar um medicamento que já tem uma outra finalidade para uma nova finalidade, uma nova terapia. Isso inclui o tratamento de doenças emergentes, como, por exemplo, Covid-19, que é uma doença que sempre se busca o tratamento. Dentro desses conceitos de reposicionar fármacos, um fármaco com potencial para tratamento de casos mais graves e severos de Covid é a colchicina. A colchicina trata-se de um composto, uma substância alcaloide, que é usada desde a antiguidade devido às suas propriedades anti-inflamatórias, utilizada principalmente na terapia da gota e também na febre familiar do Mediterrâneo, dentre outras patologias. Esse medicamento, o que se tem trazido na literatura a respeito dele é que ele tem um potencial para reduzir a gravidade da Covid-19. E esse processo se dá pela redução da inflamação, que é uma característica dessa doença, onde é uma exacerbação do processo inflamatório. Dentro desses conceitos do reposicionamento de fármacos e da colchicina, o reposicionamento de fármacos também ele está relacionado à alteração da forma do medicamento. E dentro dessas alterações está o processo de nanoencapsulação. A nanoencapsulação, ela visa, dentre os objetivos, expansão do potencial terapêutico do medicamento. Ou seja, fazer com que o medicamento que estava em uma forma venha a ser mais efetivo, tendo maiores efeitos. E dentro esse ramo da nanotecnologia, a nanoencapsulação visa aumentar a biodisponibilidade de um fármaco para que ele, ao entrar na corrente sanguínea, ele tenha mais efeitos, se torne mais biodisponível e exerça seu efeito. E, além disso, a redução dos efeitos colaterais. Porque, por exemplo, pode ser ofertado medicamentos em menores quantidades, mas que atuem de forma mais eficiente, não tendo que
necessitar de altas dosagens. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da exposição aguda a diferentes concentrações, comparando a forma da colchicina livre e das nanocápsulas de colchicina, utilizando um modelo alternativo da mosca, o modelo da Drosophila melanogaster. Para isso, na metodologia foi empregado um protocolo de exposição aguda, um protocolo que consiste na exposição das moscas durante 48 horas, ou seja, 2 dias de exposição. Cada tratamento consistiu em 50 moscas. Aqui vocês podem ver os grupos que consistem nas moscas expostas às nanocápsulas de colchicina, que são nanocápsulas que foram sintetizadas pelo Laboratório de Farmacologia da professora Sandra Haas. Oi, Franciele. Oi. Desculpa te interromper, mas não está aparecendo a tua apresentação. Ah, não estava? Não. A gente achou que tinha optado pela apresentação oral. Não. Ah, eu não vi. Eu achei que estava, peraí. Deixa eu ver. Aqui tinha que ter colocado. Tá. Agora sim. Deixa eu ver. Não, eu achei que estava. Hoje eu passei o dia no biotério, tô com a cabeça um pouco confusa. Desculpa, pessoal. Então, aqui são os tratamentos das nanocápsulas de colchicina. Aqui todos os grupos, desde o grupo controle até grupos de 0,001 a 0,010 miligramas. São 4 concentrações utilizadas. E também a forma livre, para comparação, utilizando também nas mesmas concentrações. Cada um desses grupos consistiu no uso de 50 moscas por exposição. Após esse período de exposição de 48 horas, foram analisadas as atividades das enzimas catalase, glutationase-transferase e também parâmetros não enzimáticos. Franciele? Oi. Mas não está em tela cheia a tua apresentação. Isso, tu não está compartilhando a tela com a apresentação em tela cheia. A gente ainda está enxergando o mesmo slide anterior, tá? Ah, tá. Talvez tu mude o modo de compartilhamento da tela, seleciona a tela cheia que ele vai tela apresentar. inteira. Isso. Deixa eu ver, eu acho que é aqui. Ah, tem um modo que sempre dá um probleminha. Deixa eu ver. Qualquer coisa me avise, por favor. Sim. Pode me Agora a interromper. gente está enxergando. Tá bem. E foram as análises realizadas. A partir das análises, obtiveram-se os seguintes resultados. Para a atividade da catalase, que avalia-se se há uma alteração, é utilizado como parâmetro para avaliar se há algum nível de toxicidade de determinada substância. Aí vocês podem observar os gráficos referentes a atividades da forma livre, da colchicina livre, COL, e das nanocápsulas de colchicina no gráfico B. Os resultados significativos foram obtidos com o aumento da atividade enzimática da catalase nas concentrações de 0,001 e 0,0025, nessas concentrações. De forma curiosa, não se observaram um aumento na atividade da catalase para menores concentrações, mas isso numa exposição aguda. Quem sabe numa exposição crônica pode-se obter melhores resultados em relação à atividade dessa enzima. Já na atividade da alteração das nanocápsulas de colchicina, se observou que apenas no valor de 0,005 que houve um aumento significativo para a atividade dessa enzima, enquanto que no grupo da maior concentração também não se observou um aumento para essa atividade. Já na atividade da glutationa S-transferase, não se observou nenhuma diferença significativa em todas essas concentrações testadas, nem para as nanocápsulas, quanto também para a forma livre do fármaco. Os níveis de etióis proteicos e não proteicos são avaliados para avaliar o redox, o equilíbrio redox do organismo,
E são análises que também a gente observou que não houve diferença significativa durante o protocolo da exposição de 48 horas, tanto para a forma livre da colchicina, quanto para as nanocápsulas, também não se observou nenhuma diferença. E o mesmo foi encontrado também para os níveis dos tióis não proteicos, que em todas as concentrações, nas concentrações que utilizamos, também não se observou nenhuma diferença significativa nessa exposição de 48 horas nas concentrações empregadas nesse estudo. Assim, considerações finais trazidas nos mostram a importância da exposição aguda, uma vez que mesmo durante essa exposição curta já foi vista uma capacidade de alteração da enzima catalase, conforme observamos, principalmente na forma livre. As nanocápsulas de colchicina modificaram poucos parâmetros, conforme podemos ver, mas a exposição crônica ela pode nos demonstrar melhor, de uma forma mais ampla, comprovar melhor os efeitos. E esse estudo ele teve o intuito de contribuir para a caracterização da nanosegurança, trazendo resultados que reforçam que a forma nanoencapsulada parece apresentar baixa toxicidade, sendo um produto da nanotecnologia promissor para pesquisas futuras no tratamento de doenças, entre as quais tratamento da COVID, baseando-se no projeto do reposicionamento de fármacos. Assim, meus agradecimentos vão para a CAPES, a Unipampa, o PPG Bioquímica e o Laftanbio. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Franciele. Agora estamos abertos às considerações dos avaliadores. Oi, Fran, tudo bom? Oi, tudo bem? Parabéns pela apresentação. O início não nos atrapalhou muito, porque não tinha gráficos, né? Então não foi muito problema, era mais a parte da introdução. Então deu para a gente entender bem direitinho. Eu queria saber a tua opinião um pouquinho mais sobre essa questão que foi um resultado principal que tu mostrou para nós em relação à catalase, apresentar um efeito na forma livre e não apresentar na forma nanoencapsulada. O que tu acha? Será que o aumento da catalase na forma livre também não poderia ser um benefício em relação a uma condição que a gente pode ter, né, em vez de uma toxicidade? O que tu acha em relação a essa ideia? Também tinha pensado nisso, professor Gustavo, pois esse aumento, assim, ele foi observado apenas nas concentrações mais baixas, né? Poderia ser muitas vezes a gente comenta que a gente vai testar a toxicidade de uma determinada substância, esperando que ela tenha uma toxicidade, dadas as concentrações, mas muitas vezes o que a gente pode observar em determinadas substâncias é um efeito antioxidante, um efeito bom e positivo. E, né, no caso, assim, da proposta do projeto, que eu espero é que seja, de fato, um efeito positivo, o que me traz mais curiosidade ainda para a análise na questão crônica, que é o que a partir de agora eu estou começando, a gente vai começar a analisar a parte crônica, mas eu acho que pode ser algo positivo nesse caso. Uhum. E se tu considerasse que foi positivo, daí o que tu considera em relação a nano daí? Nano. Daí já seria algo assim meio... Porque a gente quer trazer a parte da nano, né? A nano aumentou ali na maior concentração. Daí já não seria algo tão... Porque a ideia aqui, no caso, que quer ser vendida, é que as nanocápsulas, na sua forma nano, são de forma mais efetiva, mais eficiente e baixa toxicidade. Mas é bem interessante esse questionamento, porque foi algo assim que a gente se perguntou, por que uma concentração baixa causou isso? E é algo assim que depois eu preciso procurar melhor na literatura, até para trazer depois futuramente na tese. E provavelmente vai precisar de mais resultados, né, de outros dados para conseguir ter uma resposta mais definitiva, né, o porquê dessa diferença, né. Então,
talvez ainda é muito preliminar esses resultados para conseguir ter uma resposta, né? Com certeza, preciso bem mais. Então tá bom, Fran, parabéns. Obrigada. Parabéns, Fran, pela apresentação, né? Mais ou menos o que o Gustavo falou, também fiquei pensando, né? Se esse resultado, por exemplo, de catalase, assim, mais de uma maneira isolada, né? Te diria que tem uma toxicidade ou não, a gente não sabe, né? Não tem como, eu acho que não tem como afirmar, assim, somente com esse resultado. Minha pergunta para ti é se vocês chegaram a fazer outros já, por exemplo, de sobrevivência, né? Algumas outras coisas desse tipo que poderiam, junto daí com o resultado de catalase, daí sim, né, te dar mais subsídio para te dizer, por exemplo, se tem toxicidade ou não, né, a coxicina. De sobrevivência a gente fez na exposição de 48 horas. E no caso, assim, foi... não teve mortalidade, foi bem tranquilo nessa exposição. Mas, assim, se eu comparar com uma exposição crônica, eu já observei que teve uma diferença. Ainda não estatística, ainda não cheguei a repetir a quantidade necessária de Ns, mas uma exposição longa já teria uma mortalidade maior, uma concentração bem alta. Mas nada de 48 horas tranquilo. Daí eu acho que junto com esses resultados e mais outros resultados, aí sim a gente vai poder entender melhor, talvez, esse comportamento dessa catalase, né? Claro, para conseguir até fechar uma ideia, né? Isso. Tá bem, parabéns, então, pelo trabalho. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pela consideração dos avaliadores. Muito obrigada. E agora, o próximo apresentador é o Gabriel Pedroso. Ele vai apresentar um trabalho intitulado A Avaliação Toxicológica de Emulsões contendo colosso mais mentol ou limoneno em Caenorhabditis elegans. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Todo mundo está olhando a tela aí? Carregando para nós ainda, Gabriel. Tá bem. Ok. Certinho agora. Certinho, vou só pegar meu ponteiro aqui. Todo mundo vendo o ponteiro também? Sim. Sim. Tá bem. Posso começar então? À vontade. Muito bem, então. Bom, boa noite a todos. O meu nome é Gabriel Pedroso Viçosa. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Bioquímica e Toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu também faço parte do GBTox aqui da Unipampa. E eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Avaliação Toxicológica de Emulsões contendo colosso, mais mentol, limoneno em Caenorhabditis elegans. Esse trabalho foi uma parceria com a Universidade de São Paulo e eu trago esses dados para discutir aqui. Uma breve introdução. A produção agrícola e também a pecuária no Brasil nos últimos anos tem tido um crescimento exponencial devido que teve um aumento na população, no número da população mundial, não só do Brasil, a população mundial, e isso teve uma demanda maior na produção de alimentos, fazendo assim que o agronegócio gerasse muito dinheiro e também ficasse cada vez mais difícil produzir alimentos de uma maneira natural. Então, com a alta demanda para carne bovina, como fonte de alimento e também como também para exportação da carne bovina, ficou impossível ou praticamente impossível se ter a criação desses animais sem o uso de algum tratamento para impedir que doenças se espalhem nos rebanhos. Para tal, existem inseticidas como o colosso, que é um inseticida utilizado principalmente para o tratamento contra carrapatos, para que esses carrapatos, se eles infestam os rebanhos, eles acabam diminuindo a qualidade da carne e também diminuindo assim o valor dessa carne. Então, se utiliza esses inseticidas para controle de pragas que afetam os rebanhos. Porém, a avaliação desses inseticidas é muito importante, devido que alguns inseticidas podem ser tóxicos para organismos não alvos. No caso,
podendo causar assim, um dano ambiental irreparável, devido que o uso indiscriminado desses inseticidas pode afetar outros animais que não sejam insetos e isso causar um dano ambiental. E tendo isso em mente, o desenvolvimento de formulações que sejam mais seguras que a formulação comercial ou que elas diminuam a toxicidade das formulações é muito importante. E aqui eu trago a composição do comercial do Colosso, e a partir dessa formulação comercial foram desenvolvidas pela nossa parceira na universidade, na Unesp, 2 emulsões contendo o mentol e o limoneno, que são compostos bioativos utilizados como inseticidas, e essas formulações tentaram mimetizar a formulação comercial, tanto que elas apresentam nas versões permitrina e copropifós. A única diferença é que teve a substituição do citronelal por limoneno ou mentol, e se foi avaliado prováveis efeitos tóxicos da formulação comercial e das emulsões em um organismo não alvo, que é o Caenorhabditis elegans, devido que este nematóide, na natureza do nematóide de vida livre, que ele provavelmente ele viva nesses locais de aplicação de inseticida. Então, ele é considerado organismo não alvo, porque ele vive na terra, e como esse inseticida é no estado dos animais, aí ele acaba escorrendo para o solo e também pode afetar esses nematóides. Então, como objetivo do nosso trabalho foi avaliar a toxicidade da formulação comercial do Colosso e frente também às formulações, as emulsões de mentol e de limoneno, utilizando o nematóide Caenorhabditis elegans como modelo de organismo não alvo. A metodologia utilizada foi que esses nematóides foram cultivados em meio NGM, meio de cultura de nematóides, foram mantidos a 20 graus Celsius. Foi utilizada a bactéria E. coli AP50 como alimento para esses nematóides, e esses nematóides foram sincronizados para obter uma população no mesmo estágio larval para proceder assim com os testes toxicológicos. Aí os testes toxicológicos avaliados foram a reprodução desses animais, o tamanho corporal e a sobrevivência dos mesmos. Como resultados, nós podemos observar, primeiro, que em relação à sobrevivência desses animais. Primeiro de tudo, foi realizada uma curva de concentração crescente com o inseticida Colosso, com a formulação comercial, para obter, assim, a concentração de trabalho. E a gente observou que nas 2 maiores concentrações houve mortalidade em relação ao controle. Então, a gente escolheu a concentração de 100 microgramas por ml como a concentração de trabalho. E, logo após, nós tratamos esses vermes com essa concentração e observamos que, novamente, o Colosso causou uma mortalidade nos vermes em relação ao controle, porém, as emulsões não foram tóxicas em relação ao controle e não causando essa mortalidade na mesma concentração testada. Também, em relação ao tamanho corporal, as emulsões essas emulsões tratadas na mesma concentração de 100 microgramas por ml não demonstraram diferença no tamanho corporal dos vermes. Aqui no caso também o Colosso também não demonstrou alterações. E em relação à reprodução, quando foi avaliado esse período reprodutivo desses vermes em relação ao número total de larvas, não houve dados significativos, porém a gente pode observar que as emulsões tiveram uma maior postura de larvas, até mesmo superior que ao controle. E, porém, quando a gente avaliou a reprodução de vermes durante todo o período reprodutivo, durante os 4 dias, nós podemos observar que no primeiro dia o Colosso teve uma diminuição na postura de ovos em relação ao controle, e isso não ocorreu com as emulsões. E no terceiro dia a gente pode observar que houve um aumento nessa postura de ovos no Colosso, devido que houve esse atraso no primeiro dia, então houve um atraso no desenvolvimento desses vermes, e eles compensaram no terceiro dia, e no quarto dia também eles tiveram uma maior postura de ovos e, por consequência, um maior número de larvas.
E sendo assim, como conclusão do nosso trabalho, nós podemos afirmar que a formulação do colosso ela se demonstrou mais tóxica na concentração de trabalho testada que as emulsões contendo mentol e limoneno, e que as mesas na concentração testada não foram tóxicas ao organismo não alvo, mostrando assim que o desenvolvimento dessas novas formulações conseguem diminuir a toxicidade desses inseticidas, pesticidas, quando administrados nos organismos não alvos. Com agradecimentos, agradecemos a Embrapa, a Unesp, a CAPES e a FAPESP pelo auxílio financeiro. Obrigado a todos e estamos abertos a perguntas. Obrigada, Gabriel, pela tua apresentação. Estamos abertos às considerações dos avaliadores. Parabéns, Gabriel, pelo trabalho, né? Pelo desenvolvimento do trabalho, pela apresentação. Eu só fiquei, na verdade, com uma dúvida, né? E é mais uma dúvida, nem é uma pergunta. Nas formulações, né? Então, tu tá comparando o colosso com duas formulações que são emulsões. Isso, emulsões. Isso eu tô errada. Não, emulsões, tá certo. E duas emulsões, e aí nessas emulsões tu tem o princípio ativo do colosso também, mas tu tem daí esse limoneno e o mentol. Isso, aí uma com limoneno e outra com mentol, mas eles mimetizam o colosso, tem a espremitrina e o clopirifos também. Tá, beleza. Porque eu vi ali que no colosso também tem, né, uma... Sim, foi justamente para isso, porque eles quiseram fazer essa nova formulação mimetizando o colosso para ver se eles eram menos tóxico que a formulação comercial. Tá, e aí tu viu que realmente tem menos toxicidade. Sim, e aí a minha pergunta que eu fiquei pensando, daí, elas têm a mesma eficácia contra os carrapatos, será também? Sim. Na verdade, sim e não, porque eles me mandaram emulsões e nanocápsulas. As emulsões eles não testaram, mas as nanocápsulas tiveram efeitos no carrapato e não foram tóxicas também. Então... Tá, beleza, então. Tá, era isso. Parabéns. Boa noite, Gabriel. Boa noite, professor. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria de saber em relação às concentrações utilizadas. Elas têm alguma associação com as encontradas no ambiente? Como que... Sim. A gente tentou mimetizar como que é a concentração na bula. Na bula, a formação do colosso é 100 ml e ele se diz que tem que ser 25 ml para 20 litros de água. Então, a gente tentou mimetizar mais ou menos essa concentração utilizada para ver mais ou menos o que seria exposto mais ou menos à realidade. Assim. Sim, tá ótimo. E mais uma perguntinha rápida, assim, como que tu considera o modelo que tu utiliza, DC Elegans, assim, tu classificaria ele como um modelo bom, suficiente para estar avaliando esse teu trabalho? Eu acredito que sim, ele é um modelo porque ele, pelos todos os parâmetros que os meus colegas anteriormente já citaram, o tempo de vida dele é curto, ele apresenta vários progênie, ele é pequeno, ele faz manutenção e ele também vive no solo. Então, para avaliações de pesticidas e agroquímicos é ótimo porque ele é um organismo não alvo, ele já é um organismo não alvo que está presente e ainda ele tem todas essas vantagens. Então, eu acredito que sim, ele é um modelo válido e, além do que, a gente poderia ter feito vários outros técnicos, poderia ter feito testes bioquímicos, avaliar os testes oxidativos desses animais, só que a gente não fez porque a parceria não pediu, mas a gente poderia ter feito. Tá ótimo, tá bom. Parabéns. Certo. Agradeço as considerações dos avaliadores. E a próxima apresentadora é a Daniele Agarrajua, e o trabalho dela se intitula Fruto do Bioma Cerrado, Dipteryx alala Vogel, avaliação da atividade antioxidante em Caenorhabditis elegans. Boa noite, Dani. Boa noite. Adson, Nayara, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida enquanto ela compartilha a tela. A pontuação é nota inteira ou a gente pode dar meio, no caso, 3,5, 2,5? Pode sim, professor. Pode dar meio. Tá ótimo. Tá bom.
Deu? Já conseguem ver minha tela? Não, ainda não, Dani. Agora sim. Deu? Deu. Pode começar. Bom, meu nome é Daniela Araújo, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Bioquímica, faço parte do laboratório GBTox e meu trabalho é intitulado Fruto do Bioma Cerrado, Dipteryx alata Vogel, avaliação da atividade antioxidante em Cernohabitus elegans. Bom, o Brasil é o país com a maior biodiversidade vegetal do mundo, cerca de 20% do total global. Nos últimos anos, a procura pela melhor qualidade de vida tem aumentado, então, o consumo de produtos naturais. Com isso, muitos estudos eles buscam espécies vegetais com propriedades tanto nutritivas como funcionais. E o baru, que é um fruto do cerrado brasileiro, é uma dessas espécies. Estudos científicos mostraram que o baru ele tem vários benefícios e um desses benefícios é a redução da gordura abdominal, a eliminação de espécies reativas e também a redução, trazendo a redução do estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele é o resultado do excesso, da produção ou a incapacidade de eliminar espécies reativas de oxigênio, e assim ele é um dos principais causadores de doença. Portanto, então, o nosso objetivo foi avaliar as atividades antioxidantes e o mecanismo envolvido da polpa do baru nos nematóides Cernohabitus elegans. Bom, como metodologia, então, foram utilizadas cepas transgênicas CF1553, CL2166, na qual, então, elas foram utilizadas para quantificar a expressão das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e glutationase transferase. Da mesma forma, então, para avaliar o fator de transcrição DAF16, foi utilizado a cepa TJ356. Os vermes, eles foram tratados com 2 concentrações da polpa do baru, de 500 e 1.000 microgramas por ml, e após 48 horas, quando os vermes já estavam na fase adulta, então, eles foram analisados a fluorescência, dessas cepas num microscópio de epifluorescência. Nós observamos, então, que o baru ele não afetou a expressão da glutationase transferase. Observamos que na maior concentração, o baru ele aumentou a expressão do superóxido dismutase em 33% em relação ao controle. Observamos também que o baru ele aumentou a translocação nuclear de DAF16 nas 2 concentrações de 500 e 1.000 em 16% e 22%. Com isso, então, a gente sabe que o baru, ele já tem estudos, que o baru, ele possui diferentes compostos bioativos com atividade antioxidante, e nós concluímos, que a polpa do baru, ela é capaz de aumentar a expectativa de vida do C. elegans via SOD3 e DAF16. Eu agradeço, esse foi um trabalho em parceria com a Universidade Federal de Dourados, a CAPES, GBTox. É isso. Muito obrigada pela apresentação, Dani. E nós passamos a palavra para os avaliadores. Sou eu, Cris, agora não me perdi, será eu que começava ou não? Acho que é, É tu sim, é tu. Tá bom.
Então, Daniele, boa noite, parabéns Boa pelo noite. trabalho. Trabalho bem interessante, como os demais que estão apresentando, né? Eu fiquei com uma pequena dúvida em relação. O Baru, eu não estou lembrado se tu comentou ou não, mas o Baru vocês utilizaram um extrato? Na verdade, é a polpa da fruta. Bom, Ele é tá, uma noz, né? E aí, então, eles fizeram um macerado da polpa da tá. fruta. E no caso, a própria polpa já tem atividades antioxidantes. Isso. Na Tá? verdade, esse daí é um trabalho em conjunto, né, com o pessoal lá de Dourados, e eles fizeram toda a parte de, como se diz, eles, para ver toda De a parte. atividade, caracterização. Caracterização. Isso, Uhum. toda a caracterização, tudo mais, eles fizeram, e nós fizemos essa parte, então, para ver a atividade antioxidante dele, né, no C. elegans. Tá, joia. Seria mais essa dúvida mesmo que eu fiquei. Tá? Uhum. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, Dani, pelo trabalho. Obrigada. Uma pergunta, né, e uma consideração. Então, essa polpa, também fiquei em dúvida nisso, né, porque às vezes a gente tem as polpas dessas frutas e às vezes elas são difíceis de solubilizar, enfim, para fazer o tratamento com C. elegans, né? Como é que eles secaram e mandaram a polpa seca, provavelmente, né, liofilizada. E aí ela ressuspende bem, ela é tranquila, assim, ou ela fica uma suspensão, né? Mas pensando nessa questão da administração para o C. elegans, entende? Sim, não, ela ressuspende bem, ficou bem solúvel, deu bem para ver ali, trabalhar com ela. Eles mandaram, eram 6 polpas, tinha pequi, tinha guavira, tinha umas quantas polpas. E o engraçado, assim, o bom disso que foi que elas solubilizaram bem, assim, bem boas, assim. Não tive dificuldade, Que bom. E aí, mais agora uma sugestão, né? Naquele teu gráfico da SOD 3, né? Tu tem uma dose, tu tem 2 doses, e tu só viu significância na maior, né? Sim. Mas, na verdade, eu acho que aí tu, intermediário, tu precisa só diminuir um pouquinho aquele teu, não sei se é erro ou se desvio, porque eu acho que vai dar também, porque se tu for pensar, né, a média ali das 2 barras está igual praticamente, né? Só tem um erro maior na do meio. Quem sabe se tu aumentar o N, né? Enfim, consiga ver uma significância também daí nas 2 doses. Tá ótimo. Obrigada, Cris. Parabéns. Obrigada. Agradeço as considerações dos avaliadores e a próxima apresentadora é a Josi Milena da Silva Guerra e o seu trabalho é intitulado Influência do exercício aeróbico e da suplementação com cafeína sobre comportamento ansioso em ratos tratados com frutose. Boa noite, Josi. Boa noite, gente. Tudo bem? Só um minutinho que eu vou colocar minha apresentação aqui. Vocês enxergam? Sim, tudo certinho. Ok, vou dar início ao cronômetro aqui. Então, novamente, boa noite, gente, tudo bem? O meu nome é Josie Guerra, eu sou mestranda do PPG Bioquímica, orientada pelo professor Leonardo Rambo, e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Influência do exercício aeróbico e da suplementação com cafeína sobre comportamento ansioso em ratos tratados com frutose. Atualmente, nós nos deparamos com o crescente aumento do estilo de vida sedentário, que pode ser caracterizado pela ausência da prática de exercícios físicos e pela ingesta excessiva de alimentos hiperprocessados. Geralmente, esses alimentos hiperprocessados, eles são mais palatáveis
Então, são de rápido preparo e geralmente a indústria, para torná-los mais palatáveis, adicionam mais frutose. Então, são alimentos ricos em frutose. E esse alto consumo de frutose, combinado com a falta de atividade física, pode gerar um aumento da gordura visceral e resistência à insulina, que são fatores, são anormalidades que podem desencadear um conjunto de doenças reconhecidos como síndrome metabólica. Então, a frutose, ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento dessas comorbidades que a gente chama de síndrome metabólica. E além dos prejuízos a nível metabólico, que a gente já conhece, que já são amplamente descritos, né, como a diabetes mellitus 2, hipertensão e outras doenças cardiovasculares, o consumo de frutose também pode ser associado a déficits cognitivos, possivelmente causados pela alteração do metabolismo energético cerebral, gerando atrofia, degeneração sináptica e outros problemas a nível do sistema nervoso central. E também existem estudos que já relatam uma conexão entre a obesidade, causada pelo alto consumo de frutose, e comportamento ansioso. E eu vou mais além, dizendo para vocês que existe uma ligação muito forte entre a obesidade e o desenvolvimento de outras doenças, de outras patologias, outros transtornos mentais, além do transtorno de ansiedade, né, como a depressão, por exemplo. E geralmente, essa ligação entre o transtorno mental e a obesidade é bidirecional. Então, a obesidade pode levar ao transtorno mental e, por sua vez, o transtorno mental pode ser um obstáculo para o tratamento da obesidade. A síndrome metabólica, então, possui um caráter multifatorial, né? Ela tem essa característica comórbida. E os fármacos que existem atualmente são muito específicos, destinados apenas ao tratamento de uma patologia ou anormalidade. Isso significa que o paciente com síndrome metabólica dificilmente vai tomar apenas um fármaco para tratar todas as comorbidades que ele tem. Busca-se, então, opções terapêuticas que contribuam com o tratamento da síndrome metabólica como um todo. Então, a gente encontra no exercício físico uma dessas opções, por ser uma terapia de baixo custo, e a gente já sabe, é amplamente difundido que o exercício físico auxilia na neuroplasticidade, cognição, tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares e outros distúrbios metabólicos. Então, o exercício físico também tem essa característica multifatorial. Além disso, o exercício físico ele é uma das adaptações, né, fisiológicas ao treinamento físico, o aumento da sensibilidade à insulina, o que pode ser muito interessante para pacientes que têm diabetes tipo 2. A outra opção terapêutica que pode ser utilizada é a suplementação com cafeína. A cafeína é um alcaloide da família das xantinas, é conhecido como psicoestimulante, presente em bebidas cafeinadas extraídas a quente, como o café, o chá e, na nossa região, também o chimarrão, e usado popularmente como recurso ergogênico, ou seja, utilizado por atletas para melhorar o desempenho durante o exercício físico. A cafeína ela atua como antagonista dos receptores de adenosina e também é conhecida pelos seus efeitos antioxidantes. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi de avaliar o efeito do treinamento aeróbico aliado à suplementação com cafeína sobre o comportamento do tipo ansioso em ratos tratados com frutose. Então, nós utilizamos para esse estudo 64 ratos Wistar, adultos machos, divididos em 8 grupos que seguem, para que nós conseguíssemos combinar os 3 tratamentos, né, frutose, exercício e cafeína, para combiná-los entre si e também para fazer um tratamento isolado, além de termos o grupo controle. Essa é a linha do tempo do estudo, então a parte experimental do nosso estudo durou 10 semanas, e durante todas essas 10 semanas
os ratos ingeriram frutose numa concentração de 15% na água de bebê, tiveram livre acesso a essa água. A partir da 5ª semana de ingesta de frutose, nós começamos o protocolo de exercício físico e a suplementação com cafeína, numa dose de 6 miligramas por quilo, né, diluída via gavagem, e essa dose foi administrada 30 minutos antes de cada sessão de exercício. Tanto o exercício quanto a suplementação duraram 6 semanas, e após o fim do período experimental, nós esperamos 4 dias para fazer o teste de comportamento. O exercício utilizado nesse estudo foi a natação em tanque com água, numa temperatura média de 30 graus Celsius. Então, nós fizemos exercícios por 6 semanas com esses animais, sendo que a primeira semana foi uma adaptação ao meio líquido, sem sobrecarga, e as 5 semanas seguintes foi um treino com sobrecarga a 5% do peso corporal, 1 hora por dia, 5 dias por semana. E o teste comportamental que nós utilizamos para avaliar esses animais foi o labirinto em cruz elevado, que consiste nessa plataforma em forma de cruz elevada do chão, uns 50 centímetros aproximadamente, que tem 2 braços abertos e 2 fechados. E nós avaliamos por 5 minutos esses animais para quantificar o tempo que eles gastariam dentro dos braços fechados, assim como mostra o nosso resultado neste gráfico, né? Então, o eixo Y representa o tempo que esses animais gastaram nos braços fechados, e a gente pode ver que o grupo que ingeriu apenas frutose, que não teve nenhum outro tratamento, passou mais tempo nos braços fechados em comparação ao grupo controle, e a cafeína e o exercício combinados, tanto combinados, né, quanto isolados, reduziram o tempo gasto nos braços fechados e, além disso, foram capazes de reverter esse efeito causado pela frutose. Então, a gente pode concluir que a suplementação com frutose foi eficaz, induzindo comportamento do tipo ansioso no teste de labirinto em cruz elevado, e que o exercício físico e a cafeína conseguiram reverter esse efeito. Nos agradecimentos, agradeço ao Unipampa, ao PPG Bioquímica e ao nosso laboratório, o GP Biofex, e fico à disposição para perguntas e comentários. Obrigada, Josiê, pela apresentação. Estamos abertos às perguntas e comentários dos avaliadores. Parabéns, Josiê, pelo trabalho. Obrigada. Eu imagino que tu tens muitos outros resultados desse trabalho, né? E para a gente, assim, avaliar, né, apenas um dos resultados fica mais complexo, né? Mas o que eu fiquei pensando e que eu fiquei curiosa, porque eu já trabalhei com esses métodos de indução da síndrome metabólica com frutose, e eu fiquei curiosa em saber se tu testou após as 4 semanas de frutose, se esses animais realmente estavam com síndrome metabólica, uma vez que a síndrome metabólica, né, ela tem vários sintomas envolvidos, e aí para a gente dizer, né, que existe um quadro de síndrome metabólica, ele tem que ter pelo menos 5, né, tem que ter 5 daqueles parâmetros, né, então, mais ou menos nesse nível, nessa linha, meu questionamento. Exatamente. Obrigada pela pergunta, professora. Então, a gente fez, depois dessas 4 semanas de ingesta de frutose, nós fizemos apenas o teste de tolerância à glicose. E, além disso, nós só aferimos perfil lipídico, mas o perfil lipídico foi depois do final de toda a experimentação. O ideal seria, tipo assim, que tivesse, na verdade, a gente avalia vários parâmetros e a gente diz, até alguns trabalhos falam que 3 parâmetros, digamos assim, tolerância à glicose, né, ou glicose de jejum alterada, né, ou enfim, mais de um parâmetro para te afirmar que os animais estavam com síndrome metabólica, senão tu não consegue afirmar. Exatamente. Né, que eles estavam com esse quadro desenvolvido. Tu pode dizer que
que eles estavam com esse consumo de frutose, que eles tiveram esse quadro de ansiedade, mas vai ser complicado tu dizer que eles estavam com síndrome metabólica, porque realmente vocês não, né, não. E eu acho que eles não estavam. Eu também acho que eles não estavam. Eu acho que eles não estavam. E acima do peso, diferença de peso, vocês viram? Porque, né, obesidade relacionada com a frutose, né, tem que dar uma alteração de peso significativa entre os animais também, né, para te relacionar. Embora também uma síndrome metabólica não precise ter alteração de peso, mas é um dos parâmetros que a gente tem que avaliar, entende? Então, bem nessa questão, né, para refletir, assim, né? Eu adoro que a gente sempre tem que... É complicado trabalhar com animais, mas a gente, depois que os resultados estão ali, que os bichos já estão mortos, a gente vai dar pitaco nos trabalhos dos outros. Mas é que faz parte, né, para os próximos trabalhos, para o crescimento, e, enfim, para a gente conseguir pensar depois nos próximos. Tá bem? Claro, com certeza, é sempre válido, te agradeço. Aí, inclusive, quanto ao peso dos animais, nós também temos esses dados. Oi, Josi, tudo bem? Tudo bem, professor? Parabéns, né, pelo trabalho, né? Parece ser um trabalho maior, né, bastante complexo, né? E daí vocês trouxeram só uma parte, então ele parece ser um trabalho bem interessante mesmo. Queria perguntar em relação ao exercício físico. Qual que seria essa intensidade do exercício? É um exercício leve? É um exercício moderado? Esse exercício, ele mimetizaria um exercício moderado. Tá. Seria um exercício moderado por causa da sobrecarga. Porque às vezes, se a gente for pensar em uma aplicação, né, às vezes as pessoas que são um pouco ansiosas, são um pouco depressivas, têm dificuldade de fazer exercício, então tudo isso pode influenciar um pouco se a gente for pensar, né, em uma aplicação para o humano, né. Então é sempre bom pensar, de repente começar talvez com um exercício mais leve, né, e depois partir para um mais intenso. Isso eu acho que talvez deva ser importante. E uma outra pergunta também, bem rapidinho. Acabou que eu não consegui ver muito bem ali no teu gráfico, que quando eu fui prestar atenção, daí passou, mas a cafeína por si só, ela já altera a ansiedade, né? Ela já diminui a ansiedade, correto? Sim, a cafeína por si só ela já diminui o comportamento ansioso. Tá. O treino por si só também, essa que ficou a minha dúvida que eu acabei não vendo no gráfico. Sim, o treino também. O que a gente não viu foi um efeito aditivo de cafeína e treino. Isso que era a minha pergunta, assim, até que ponto os dois, né, têm uma correlação para causar um efeito? Ou se quando tu tem os dois, o treino e a cafeína, aquele grupo, né, com treino e com cafeína, será que não é o efeito individual de um deles? Então, Pois é, pode ser isso, que um se sobreponha, né? isso. Então, isso é alguns questionamentos que talvez são interessantes vocês ao longo agora do desenvolvimento do trabalho já ir fazendo, assim. Eu acho que são bem importantes, né, para ter algumas respostas nesse sentido. Com Mas certeza, o trabalho obrigada. parece bem interessante, assim. Parabéns para vocês. Muito obrigada, professor. Obrigada pelas considerações dos avaliadores. E vamos para o próximo apresentador, Matheus Barbosa Teixeira, que vai apresentar seu trabalho intitulado Análise da Neurotoxicidade Colinérgica em C. elegans expostos a formulações comerciais de glifosato e a surfactantes. Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu vou apresentar minha tela e vocês podem me dar um feedback se está tudo coerente. Tá bem. Foi? Tá carregando. Ok. Pode colocar no modo apresentação ali? Aqui? No... Isso. Modo Ok. leitura, se eu não me engano. Acho que tem apresentação de slide, acho. Ok. Assim? Tá aparecendo para vocês? Aí, perfeito. Ok.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus Teixeira Barbosa, eu sou acadêmico do curso de farmácia aqui da Universidade Federal do Pampa e faço iniciação científica no laboratório de Betox. O meu trabalho se intitula Análise da Neurotoxicidade Colinérgica em C. elegans, exposta a formações comerciais de glifosato e surfactantes. Nos últimos anos, a atividade agrícola ela vem crescendo constantemente, diretamente ligada com o aumento da produção de alimentos, que está relacionada com o aumento constante da população mundial, nesse caso, para tentar suprir essa demanda. Ligado a isso, no caso disso, formulações agrotóxicos são utilizados para auxiliar nesse controle e levar favorecer o crescimento desses compostos para suprir essa demanda. Dentre desses agrotóxicos mais utilizados, encontram-se as formulações comerciais de glifosato. Todavia, já há efeitos toxicológicos em organismos não alvos que foi evidenciado por essas formulações, como danos hepáticos, danos renais e danos pulmonares. Todavia, na composição desses compostos não tem só o princípio ativo. Existem outras substâncias, como os surfactantes, diluentes ou metais, que são chamados de componentes inertes, porque eles não estão relacionados com o mecanismo de ação do produto formulado. Por exemplo, se eu compro uma formulação voltada ao controle de pragas, é o glifosato que vai agir contra elas, não esses inertes, por isso essa classificação. Todavia, esses compostos não estão presentes nos rótulos desses produtos, e, assim, alguns estudos da literatura já evidenciam alguns efeitos tóxicos significativos que são causados por essas substâncias em diferentes espécies biológicas, inclusive sobre a ampliação da toxicidade do princípio ativo. Dessa maneira, é importante avaliar os efeitos das formulações comerciais desses surfactantes e do sal de glifosato em alguns organismos não alvos. Então entra em questão o nosso modelo, utilizar nosso laboratório, o Cenobits elegans, que pelo fato de ele ser um animal presente na matéria orgânica, habita o solo, ele é considerado um organismo não alvo, e além de algumas características laboratoriais que auxiliam nesse seu uso, como seu baixo custo e fácil manutenção. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de duas formulações comerciais contendo glifosato, Roundup WG, Roundup D, glifosato isolato, e dois surfactantes do tipo polietilenilamina, o POI5 e o POI15, sobre a integridade neuronal colinérgica em Cenobits elegans. A gente utilizou a cepa transgênica LX929 do nematóide, que possui GFP marcado nos neurônios colinérgicos e assim permite a gente poder visualizar. Os compostos utilizados, as formulações Roundup WG, Roundup D, glifosato e os surfactantes POI5 e POI15, eles foram divididos em concentrações de 0,10% e 0,050%. A partir da placa de manutenção, a gente tirou um pedaço, colocou para crescer, esperou uns 2 dias para que assim a gente pudesse ver os nematóides num estágio em que eles já estivessem grávidos, digamos assim, e depois a gente realizou um processo de sincronização para que a gente pudesse romper a membrana desses vermes, obter os seus ovos e após 14 horas realizar os tratamentos. Após as 14 horas, a gente obteve os vermes no seu estágio L1 e a gente realizou a exposição desses nematóides durante 48 horas e tendo como fonte de alimento nesse meio a bactéria P50. Após esse tempo, a gente realizou as análises da morfologia neural colinérgica num equipamento que permite a visualização da marcação do GFP nesses neurônios. O primeiro resultado que eu trago para vocês é das formulações, onde apenas a formulação Roundup DI apresentou uma alteração significativa na presença de anormalidades na morfologia neuronal, ao contrário do sal, de glifosato e da outra formulação. Aqui eu trago 2 imagens representativas, uma do controle, com uma morfologia considerada normal, e aqui a presença do Roundup DI na concentração que apresentou significância, a presença de uma normalidade, que a gente chama de Y-shapes, que aparece em formato de um Y, assim. Ó. Já quando a gente avaliou os 2 surfactantes, POI5 e POI15, nenhum deles apresentou alguma alteração significativa na presença de anormalidades. Então, conclusão, tendo como visto os dados observados, a formulação Roundup DI apresentou uma letalidade na morfologia neuronal colinérgica, ao contrário das formulações Roundup WG, glifosato isolado e os surfactantes POI5 e POI15. Assim, nossa hipótese é que a neurotoxicidade evidenciada é causada pela presença de outros ingredientes presentes na composição desses produtos.
Meus agradecimentos à Universidade Federal do Pampa, CNPq e ao laboratório que eu faço iniciação de EBTOX. Muito obrigada pela apresentação, Matheus. Eu Estamos que abertos agradeço. às considerações dos avaliadores. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Parabéns, né, pelo trabalho. A minha maior questão é em relação aos teus dados, né, dos gráficos. Acho que até antes a Cris também tinha comentado, né, que tinha um erro, né, um pouco grande nos dados. E se a gente for olhar o valor das médias, ele parece ser um pouco diferente, né? Parece talvez existir um efeito. Então a minha maior dúvida é em relação a os teus gráficos, eles estão apresentados como erro padrão da média, ou como desvio, eu acredito que seja o erro, né? E uma outra questão é como que está o teu N já está alto, o teu N ainda está um pouco baixo. Primeiro a gente fez 3 Ns, nos casos os gráficos todos representam 3 Ns. E a relação, qual foi a pergunta Se é o da erro diferença? padrão da média? É o erro padrão da média ou é desvio padrão apresentado? Se tu souber, né? Desvio. Se é o desvio, a Daiane disse que é o erro. Porque se é o desvio, ele é um pouco maior, né? E se é o erro, ele já é um pouco menor a representação. Então, se fosse um desvio, aí ele estando um pouquinho maior não seria, né, muito significativo. Mas como é o erro, ele está um pouco grande mesmo. Então, não sei, a minha maior sugestão, talvez, porque olhando para os teus gráficos, parece que existe uma pequena diferença, assim, né? Então, de repente, é uma sugestão, talvez, aumentar um pouco o N de vocês, para que talvez esse efeito possa aparecer, né? Então, não sei, mas claro que você, estando no laboratório, às vezes você já tem essa ideia, né, se vai ou não dar o resultado. Mas, aparentemente, parece ter uma pequena chance de dar um resultado, talvez. Sim, sim. Mas seria essa uma contribuição, uma sugestão, né? E umas pequenas dúvidas ali que eu estava em relação aos resultados mesmo. A gente tem previsão de realizar mais alguns experimentos conforme o projeto todo em si. Daí pode realizar também aumento de Ns para diminuição dos erros dos gráficos. Isso. Tá joia. Parabéns, Matheus. Eu também fiquei pensando nisso, né, nos tamanhos dos erros. Eu até achei que fosse desvio para favorecer a tua vida, mas se for erro, realmente eu acho que tem que repetir. É que, na verdade, depende dos protocolos, né? Alguns protocolos a gente tem uma maior variabilidade, e aí o erro com certeza vai ficar maior, e aí com certeza a gente tem que aumentar o N, infelizmente. Mas quanto a isso, acho que tu pode, né, de repente, pensar nisso junto com a Dai. O que eu fiquei pensando, né, que a minha maior dúvida no teu trabalho é que, como eu acompanhei o glifosato desde o início, né, lá no laboratório, eu queria só me atualizar. Qual a diferença do glifosato DI e WS? DI e WG. Principalmente o comercial eu sei que não tem todo o resto, e por isso que ele não é tóxico, né? Que a toxicidade está no resto. Beleza, eu me lembro das nossas discussões. Mas, tipo assim, qual a diferença do WG pro DI? Acho que a principal diferença deles é que o WG ele é um granulado. Ele é estado sólido e o DI já é líquido, direto. Tá. Mas a concentração de glifosato é a mesma neles? Não, é diferente, difere um pouco. Diferente. E provavelmente os inertes, que não são inertes, também vão ser diferentes. Sim. Tá. Digamos, até porque, alguns outros resultados que a gente tem de outros experimentos variam, sabe? São semelhantes ou variam, que a gente acha que também depende do que está presente ali. Sim. Tá. E aí os pós, esses aí são alguns dos surfactantes presentes, né, no glifosato. Existe, uma diversidade. Segue lá, porque realmente, né, a gente deve ser algum desses ativos inertes, que eles chamam, né, que promove a toxicidade do glifosato. Parabéns, Mateuzinho. Obrigado.
Obrigada pelas considerações dos avaliadores. Agora vamos para a próxima apresentação da Flávia Sueli de Oliveira Pereira, intitulada Lipossomas contendo extrato de pitanga roxa demonstram potencial antioxidante e reduzem a toxicidade do peptídeo beta-amiloide em C. elegans. Oi, vocês estão enxergando os slides? Sim, Flávia, só precisa estar no modo apresentação. Foi? Foi. Tá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Flávia, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica pela Universidade Federal do Pampa e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Lipossomas contendo extrato de pitanga roxa demonstram o potencial antioxidante e reduzem a toxicidade do beta-amiloide em Cyanura Vitis elegans. A pitanga é uma fruta oriunda da árvore frutífera pitangueira, que origina diferentes variedades da fruta, como a laranja. Flávia, tua conexão está travando. A pitanga vermelha e a pitanga roxa. A pitanga roxa, ela tem em... Oi? A tua apresentação está dando uma travada. Tua internet acho que não está colaborando contigo, Flávia. Eu vou pedir para que os colegas desliguem todas as câmeras e, quem sabe, a gente consiga dar uma melhorada. Pode usar a minha... Voltou? Tá, agora tenta agora que a gente vai ficar sem as câmeras, que talvez fique melhor. Tá. A gente vai ficar sem as câmeras. Tá bem. Tá. Então, a pitanga é uma fruta oriunda da árvore frutífera pitangueira, né, que origina diferentes tipos de variedades de pitanga, como a pitanga laranja, a pitanga vermelha e a pitanga roxa. A pitanga roxa, ela é rica em compostos fenólicos totais, antocianinas, demonstrados em estudos in vitro e in vivo, além de seu potencial de induzir a autofagia. Propriedades estas que a tornam de interesse de estudo para doenças relacionadas ao processo de envelhecimento, visto que em humanos e outros modelos, esse processo decorre de alterações a nível celular, entre estes o aumento da geração de radicais livres, culminando, então, nesse processo. Durante o processo de envelhecimento, podem surgir algumas doenças, como as doenças neurodegenerativas, entre estas, a doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência na população idosa. A doença de Alzheimer, ela se origina devido a vários mecanismos fisiopatológicos, entre estes, a formação errônea de proteínas que se agregam e culminam na morte de neurônios. Na doença de Alzheimer, a clivagem errônea da proteína precursora amiloide resulta na formação de fragmentos insolúveis do peptídeo beta-amiloide, que se agregam no espaço extracelular, culminando então na morte neuronal e, consequentemente, os principais sinais e sintomas clínicos da doença. O mais característico desses é a perda da memória. A doença, até então, ela não tem cura. Os fármacos disponíveis no mercado, eles minimizam os sintomas, entretanto, eles não impedem a progressão da doença. Visto isso, é necessária a busca constante por novos compostos candidatos à terapia dessa doença. Como modelo de estudo para isso, então, tem-se o Cyanura Vitis elegans, que ele apresenta diversas características de interesse. Entre estas, destaca a sua alta homologia com humanos, cerca de 60% a 80% de seus genes são homólogos aos nossos, o que possibilitou a manipulação genética desses nematóides e a criação de cepas transgênicas para estudo de diversas doenças, entre essas as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Também, esses animais, eles possuem a proteína verde fluorescente, marcando a expressão de alguns genes, que codificam algumas enzimas ou proteínas no nematóide. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia e o mecanismo de ação de lipossomas contendo extrato de pitanga roxa em atenuar a toxicidade exercida pela expressão do beta-amiloide em Cyanura Vitis elegans.
Para esse estudo, então, foi realizada a preparação desses lipossomas através do método de evaporação em fase reversa, utilizando o lipoide como reagente e também o extrato de pitanga roxa. Cerca de 2.000 animais foram expostos às concentrações de 100, 250 e 500 microgramas de ml dos lipossomas, concentrações essas baseadas na quantificação de compostos fenólicos no extrato, durante o período de 48 horas, desde o primeiro estágio larval até o estágio larval L4. 48 horas após esse período, nós realizamos a análise de alguns parâmetros toxicológicos, como a taxa de sobrevivência, parâmetros reprodutivos, como o tamanho da ninhada, e área e tamanho corporal desses animais. 48 horas também após o tratamento, nós realizamos a quantificação da intensidade de fluorescência da proteína verde fluorescente, marcando a expressão dele que codifica para superóxido de dismutase em C. elegans, utilizando a cepa CF1553, e também verificamos a translocação nuclear de DAF16, utilizando a cepa TJ356. Como cepa de estudo para a doença de Alzheimer, nesse trabalho, nós utilizamos a cepa CL2006. Essa cepa apresenta a expressão constitutiva do peptídeo beta-amiloide e agregação ao longo da musculatura do verme, e com isso os animais desenvolvem um comprometimento locomotor caracterizado pelo estado de paralisia. Esse parâmetro locomotor também foi avaliado nos vermes tratados, bem como o tempo de vida desses animais, através do ensaio de longevidade. Então, como os resultados, nós verificamos que os lipossomas na maior concentração reduziram de maneira significativa a taxa de sobrevivência dos animais tratados. Entretanto, eles não afetaram parâmetros de reprodução e nem de desenvolvimento. Em todas as concentrações, esses lipossomas eles foram capazes de reduzir a taxa de vermes paralisados, ou seja, melhorar a função locomotora nesses animais e, consequentemente, provavelmente diminuíram os efeitos de agregação do beta-amiloide nesses animais. E também, na menor concentração, o tratamento com os lipossomas foi capaz de estender o tempo de vida dos animais tratados. Utilizamos aqui uma cepa do tipo selvagem, que não apresenta nenhuma alteração, como para representar indivíduos saudáveis, em comparação com a cepa transgênica, que expressa o beta-amiloide. Essa cepa tem um tempo de vida bem superior, devido ao comprometimento desencadeado pela agregação do beta-amiloide nessa cepa. Também, na quantificação da intensidade de fluorescência da proteína verde fluorescente, verificamos, marcando o peróxido de dismutase, verificamos que houve um aumento da intensidade de fluorescência na menor e na maior concentração, e também uma maior translocação nuclear de DAF16, também em ambas as concentrações. Então, como conclusão do nosso trabalho, o tratamento crônico com esses lipossomas foi capaz de atenuar a toxicidade exercida pelo beta-amiloide, estendendo assim o tempo de vida dos animais tratados, através da proteção conferida pelo aumento da expressão da superóxido de dismutase via a translocação nuclear do fator de transcrição DAF16. Obrigada pela atenção e me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigada, Flávia, pela apresentação. E estamos abertos para as colocações dos avaliadores. Agora sou eu que começo, né, Gustavo? Isso. Ah, tá. Parabéns, Flavinha, pelo trabalho. Eu sou, né? Obrigada. Eu sou, né? A pitanga, então, né? Uhum. A pitanga é um multi-alvo, né? Com certeza. Fico bem feliz de ver esses resultados, né? Como lipossoma também, que foram resultados bem semelhantes que tu fez, a gente viu com o extrato, né? Então, bem interessante isso, né? Até me esqueci o que eu ia te perguntar. Eu me esqueci. Gente, me deu um branco agora. Eu até eu tinha pensado em anotar. Me esqueci. Tá, tu viu a questão da paralisia, né? Era isso, agora eu lembrei. O que eu fiquei pensando foi aquela redução na sobrevivência. Tu
fez a redução na sobrevivência na CL, né? No animal Na CL. só o agregado. Isso, Não chegou só a na fazer CL. na N2? Não, ainda não fiz. Vou ter Porque que na realizar, N2 né, a gente para não ver. viu, né, alteração. Não, Isso, a nem com gente não viu extrato, alteração. Agora me lembrei, era isso que eu tinha. Nem com extrato, nem com lipossoma. Então, daí aquilo que me preocupou só, entendeu? Tipo assim, de ver aquela redução na sobrevivência, né? Mas eu acho que tem que dar mais uma investigada. Tá? Era mais uma contribuição, né? Uma dúvida minha. Uhum. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Cris. Essa hora a gente vai bugando, né, Gustavo? Eu vou bugando essa hora, a gente começa a dar um bug aqui na cabeça. Flávia, eu queria parabenizar não só a ti, mas a todo o grupo, né, pela quantidade de trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, aproveitar que o teu é o último deles apresentado agora. Então, eu queria parabenizar todo o grupo pela quantidade de trabalhos que vem desenvolvendo e que isso, com certeza, vão render bons artigos, né, pela qualidade dos trabalhos. Parabenizar todos os apresentadores, né, também pelas apresentações de hoje, que foram ótimas apresentações, de boa qualidade. E eu gostaria de tirar algumas dúvidas, na verdade, que eu tenho, até por não trabalhar com esse modelo. Então, eu gostaria de tirar algumas dúvidas que não ficou muito claro para mim. O próprio modelo do beta-amiloide, a própria cepa, ela já causa uma paralisia de forma natural, é isso? Sim, ele tem transfectado o beta-amiloide tipo humano nos vermes, e conforme o verme vai envelhecendo, principalmente no estágio adulto, ele começa a desencadear a expressão e agregação do beta. E daí ele vai desenvolvendo a partir do 5º, 7º dia uma paralisia. Tá. E aí, no caso, alguns parâmetros que se observa em relação a acho que nascimentos, que foi que tu fez, né? A paralisia, ela influencia nisso ou seria a questão do beta-amiloide? Ali do parâmetro reprodutivo? Isso, do parâmetro reprodutivo. Isso. Na real, eu fiz o que para estaria verificar mais influenciando? Será que é o... A gente realiza o parâmetro reprodutivo junto com a sobrevivência do tamanho, principalmente para ver se há alguma toxicidade, se afeta parâmetros de desenvolvimento nos animais. Mas o verme, ele tem relacionado a sua locomoção à sinalização do sistema colinérgico. E também o sistema colinérgico está relacionado à postura de óvulo em C. elegans. Então, se a gente quiser avaliar outro parâmetro relacionado a essa via, é possível também utilizar a reprodução e a postura de ovos como um parâmetro para avaliar isso. Tanto que essas cepas transgênicas para o beta, a gente já viu que elas têm um comprometimento na liberação dos ovos, devido à agregação dele. Perfeito. Já ficou mais claro. Seriam só essas dúvidas mesmo que eu tinha, né? O trabalho achei que tá bem legal aí também, bem interessante. Parabéns. Obrigada. Então, muito obrigada a apresentação de todos, parabéns. Muito obrigada aos avaliadores. E acredito que... E ao meu colega Watson. E acredito que encerramos por hoje. Sim, encerramos essa panelinha do GB-Tox. Agora a nossa colega que está com as propriedades da sala vai